Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de junho de 2019. Como assim? Cher quer ter seu corpo congelado após a morte? A tecnologia está avançando em diversos campos, inclusive no pós-morte. Existem algumas pessoas que prefiram ser enterradas e outras cremadas, mas, no caso de Cher, a estrela da música quer ser congelada. De acordo com uma publicação do portal Radar Online, Cher está obcecada pela técnica de criônica, na qual cientistas congelam o corpo da pessoa após a morte, para que, em um futuro, possam ressuscitá-la com o físico preservado. Ela acha que trabalhou tanto com os médicos e adotou um estilo de vida saudável para parecer décadas mais jovem do que ela, por que não continuar com isso quando ela se for, disse uma fonte. Todo mundo está muito horrorizado e ri, dizendo que ela ainda tem alguns anos para decidir, mas ela está determinada, brincou o contato. É comum aos espíritas substituirmos o termo morte por desencarnação, entendendo que na terminologia espiritista os dois vocábulos são sinônimos. Interpreta-se, assim, que o termo desencarnação pode ser usado livremente para traduzir o conceito de morte. Todavia, o aprofundamento da questão pode levar a entendimentos diferenciados entre os dois termos. Quando estudamos detidamente o assunto, aprendemos que morte significa a extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. A desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas, emocionais ou psicológicas, conforme esclarece o livro Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Embora sejam palavras de sentidos diferentes, é facilmente perceptível a relação intrínseca entre elas. Daí, fazermos duas perguntas semelhantes na forma, porém diferentes na semântica. 1. É possível morrer e não desencarnar? 2. É possível desencarnar e não morrer? Após algumas reflexões, chegamos à seguinte conclusão: se o corpo do indivíduo morre, porque se extinguiu o fluido vital relativo à cota de existência orgânica para aquela vida material, o caminho natural é de que ele, em essência, o espírito, que já não mais continuará com aquela vida física, também pudesse se libertar em definitivo das questões materiais. Deveria igualmente desencarnar. Mas, não é assim que ocorre na prática. Pelo contrário, morrer e não desencarnar é muito mais comum do que poderíamos imaginar à primeira vista. Tais são os casos dos que permanecem apegados a questões materiais, presos a preocupações cotidianas, atados a gravames sentimentais e, mesmo após o decesso, não conseguem alçar voo em direção a outros páramos. Todavia, não há como desencarnar sem morrer. É a morte do corpo físico que provoca o afastamento do espírito e não o contrário, conforme esclarece Allan Kardec na questão 136 do Livro dos Espíritos. Mesmo porque, a desencarnação implica no desprendimento completo da vestimenta que o indivíduo ocupava para o desempenho de suas funções na existência carnal, utilizando um corpo equipado de sentidos físicos para manifestação no ambiente em que se encontrava, contato com o meio externo e relações com as pessoas. Para um melhor entendimento de como ocorre o processo da desencarnação, é interessante conhecer, mais detalhadamente, o fenômeno inverso à encarnação. E para isso, Allan Kardec em A Gênese assim explica quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão de seu perispírito, liga ao germe o embrião que está começando a se formar, para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção.
À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa, e, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumprirá sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir, então, o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Completamos com a resposta dada a Allan Kardec à pergunta 155 do Livro dos Espíritos, sobre a separação da alma e do corpo 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Comentário de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naquele sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir, no corpo, a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.